Flutuante, seja bem-vindo ao canal Visão do Astronauta. Não esquece de já deixar o curtir aí no canal. Se inscreve, cara, eu faço vídeo todo dia. Tem coisa nova aqui todo dia. O Instagram, me segue lá, é Visão do Astronauta. E agora vamos para mais um vídeo. O cara tava dançando antes de fazer esse vídeo, né? Vou falar hoje do terceiro olho. Vou entrar mais nesse assunto com vocês. Vou estar tentando explicar aquele lance que eu falei, que existe algumas diferenças aí. E vou entrar nessa ideia também da geração Y, de como o terceiro olho pode te influenciar e já pode estar influenciando sem você saber. Vou dar alguns lapsos aí dele atuando para você conseguir entender essas formas e segue pro vídeo. Em Cabala significa sabedoria. Ele provê sabedoria. Então, o que é o terceiro olho? E mais uma vez, realmente isso é mais relacionado com fé do que ciência. Realmente é uma vertente aí que se encontra em várias religiões. Vou dar para vocês algumas delas e como elas atuaram, para vocês terem noção de como isso está em todas as religiões e talvez esteja até na sua vida, até no seu cotidiano e você ainda não percebeu. Pode ser alguma coisa que você desconhece, mas você já começa a sentir. O terceiro olho, ele pode te levar a um conhecimento interno como um conhecimento externo. Ele pode te levar tanto a essa dimensão espiritual, esse outro lado aí que eu sempre falo para vocês, que tem a ver com uma próxima dimensão. Em grau evolutivo, a gente pode dizer que a gente está na terceira. Essa seria a quarta dimensão. Nessa quarta dimensão, não tem como a gente ter acesso. E aí entra o terceiro olho. A gente não enxerga 4D, a gente enxerga até 3D. Essa quarta linha seria realmente algo que a gente não pode entender. O terceiro olho, ele é uma concentração de cristais que fica concentrado no meio da sua testa. Existem dois tipos, o externo e o intra. Quais são esses dois lados e para onde cada um pode evoluir? O primeiro, que é essa intuição interna, essa intuição que vem de dentro, que a gente consegue realmente chegar nesse nível da quarta dimensão estando na terceira. A gente não tem essa ciência de poder ver algo, realmente interagir com esses lapsos ou de alguma forma materializar uma imagem, mas a gente já se sente na quarta dimensão. A gente consegue fazer viagem astral, aqueles relatos de quando alguém está meditando e chega em outra dimensão. Realmente é porque você encontrou o seu eu, você está se sentindo na quarta dimensão, porém você está na terceira. Você materializa isso dentro do seu eu de uma forma incompreensível, porque você está na terceira, porém você se sente na quarta. Mas se você ter essa experiência para entender, mas é muito difícil você ter uma experiência como essa. Percepção interna, direta, sem forma. Nós, seres da terceira dimensão, não compreendemos o nível sensorial da quarta dimensão. Então, quando a gente sente isso, a gente não consegue nem compreender em meio de sentimento, então vira um sentimento muito único, algo muito gigantesco. Talvez você consiga realmente mudar a forma que você vive aqui, chegando nesse ponto. Você para de depender da razão e da lógica. Você começa a ser um ser superior, estando ainda nesse planeta. Quando as pessoas se tornam sábias, elas se encontram, elas conseguem de alguma forma se conectar à quarta dimensão por meio do seu próprio eu. O exemplo de quem evoluiu muito esse terceiro olho nesse grau, no Intuição Keter, foi o Buda. Buda, ele conseguiu chegar num momento de pura sabedoria. Ele se desprendeu da razão e da lógica, simplesmente pelo fato de ficar parado e encontrar da mente. Ele realmente ficou longos períodos meditando sem precisar de comida, água ou nada que um ser humano normal precisa. Por quê? Porque ele parou de depender da razão e da lógica da terceira dimensão e ele estava dependendo da lógica da quarta dimensão. Então ele se conectou ao que ele necessitava na quarta dimensão. E na quarta dimensão das coisas que você necessita na terceira dimensão. Você está mais evoluído. Então o ser dele conseguiu se conectar com essa quarta dimensão e ele realmente entrou num estado de pura sabedoria, sem razão e sem lógica alguma para nós, seres da terceira dimensão. E aí a outra conhecida é a intuição inferior do terceiro olho. Essa é a externa. É a percepção direta e com forma.
A forma realmente ela é adaptada porque a gente não consegue entender a quarta dimensão, então quando a gente vê algo na quarta dimensão, realmente nosso cérebro ele vai usar o mecanismo dele para estar incorporando aquilo à terceira. Quando você vê algo da quarta dimensão, se você vê, se acaso acontecer, cara, realmente você não está vendo o que é, você está vendo uma materialização do seu cérebro tentando entender uma coisa que você não tem como entender. Você vai conseguir chegar na quarta dimensão porque você está na terceira, você está preso aqui. Seu olho físico e nem o terceiro olho consegue te fazer essa frequência. Eles vão te dar o que o seu cérebro interpretar da quarta dimensão, senão você realmente não enxergar nada. Como a maioria não enxerga, a maioria das pessoas não tem esse contato, a maioria das pessoas, como eu, não consegue ver isso, porém, existem pessoas que conseguem, e essas pessoas elas têm que ter o conhecimento que aquilo que ela vê não é o que é de fato, é uma interpretação do que você está vendo pelo lapso da quarta dimensão. Lembre-se, você é um ser de terceira dimensão, então você vai enxergar o cérebro promover ali. Então muitas imagens religiosas, se você for nessa ideia, talvez realmente ele não estava vendo aquilo foi o cérebro vendo um lapso da quarta dimensão, onde ficam os seres mais evoluídos, e o cérebro tratando de colocar uma imagem que o ser humano da terceira conseguiria entender. Fica aí a reflexões, hein? Vamos pensar, hein? Que agora o negócio ficou sério. Um exemplo que eu posso dar, que é o terceiro olho externo, foi o Chico Xavier. Chico Xavier é um médium que realmente desenvolveu muito e ele conseguia enxergar muita coisa. Ele tinha um contato muito direto com essa quarta dimensão. A interação dele com a quarta dimensão foi muito grande. Se você quiser pesquisar aí no YouTube, quando ele faleceu, tem um feixe de luz que cai direto na janela dele. Para você ver o grau evolutivo do Chico Xavier, do terceiro olho dele, ele conseguia realmente até abalar a estrutura que estava em volta. Realmente as pessoas que conheceram ele não falaram que era uma energia diferente que você sentia quando se aproximava desse médium tão poderoso. Então realmente ele conseguia muito esses lapsos. E isso realmente é um grau evolutivo do terceiro olho muito grande, mas lembrando, ele é um ser de terceira dimensão. Mesmo sendo muito evoluído, ele ainda materializava as imagens que ele via para a terceira dimensão. Aquilo tinha outra forma na quarta dimensão, só que ele materializava aquelas imagens para a nossa dimensão. Lembre-se disso. O terceiro olho ele tem tudo a ver com a quarta dimensão, a próxima dimensão. A válvula que vai conectar realmente o ser humano a essa próxima dimensão. A gente vai ter vários relatos pela história. Só que, como eu disse no vídeo das crianças cristais, elas têm dificuldade de se prender ao passado. Elas são conhecidas por ter essa alta concentração de cristais no terceiro olho, ou seja, elas são mais providas dessas duas ramificações do terceiro olho. Elas conseguem evoluir de uma forma diferente da geração passada, o terceiro olho, elas são mais abertas à evolução. Tem dois tipos de ramificação no terceiro olho. Uma é a externa, que a gente realmente materializa algo e consegue ver nitidamente no terceiro plano pelas ramificações, ou seja, por esses movimentos. Lembre-se, uma dimensão existe ao mesmo tempo que outra dimensão existe. Então a terceira e a quarta dimensão estão existindo nesse exato momento. Exato momento do vídeo, existe a quarta dimensão aqui, só que a gente não está conseguindo chegar. Esses lapsos, esses fragmentos, quem tem o terceiro olho desenvolvendo o externo, ele consegue ver, ou seja, ele vai estar, vamos supor, eu estou aqui no meu quarto e aqui do meu lado eu estou vendo uma ramificação, eu vejo uma imagem que meu próprio cérebro 3D projeta de algo que eu não consigo entender que está sendo mostrado da quarta dimensão. Então vamos supor, chega um ser da quarta dimensão, ele é verde, grandão, cabeçudo, gigantesco, as pernas gigantescas, tem 5 metros de altura. Ele vem aqui, ele fala assim, eu vou aparecer para esse astronauta, esse cara. Eu vejo o Bilbo Bolseiro. Aí parece o Bilbo Bolseiro aqui no meu quarto e falo, caraca, tô vendo um hobbit dentro do meu quarto. Mas não, cara. Realmente é que ele realmente se mostrou e eu não consegui interpretar a imagem que eu vi da quarta dimensão, então meu cérebro de terceira dimensão, ele materializa aquela imagem que eu posso entender e interagir para eu conseguir ter esse recado que ele vem me trazer. Preparar. Realmente, a gente tem vários relatos de psicografias, momentos que alguém conversou com algum ser mais evoluído da quarta dimensão. Tem vários momentos que teve essa comunicação e realmente eles colocaram isso de alguma forma. Eles deram um aviso, eles passaram uma informação. Realmente, a gente tem que conectar tudo. A gente tem que fazer isso virar um círculo fechado para a gente chegar em algum lugar.
externas, elas acabam recebendo recados, elas acabam escutando alguma coisa, entendendo na forma da terceira dimensão, por isso que muitas mensagens, elas acabam vindo muito distorcidas. Por quê? Porque da quarta dimensão para a terceira, elas vão sofrer distorções. Ela vem de uma forma diferente, ela vem com contexto diferente, talvez uma abordagem diferente, mas é sempre avisando ou realmente tentando fazer a pessoa compreender melhor alguma coisa. E agora nessa outra, que é a vertente do Buda, que é essa vertente do conhecimento interno, você deve estar falando assim, cara, mas esse aí você só vai se sentir bem com você. Não, a sensação interna, o incompreensível acontece, porque você não está enxergando esses feixes, você está lá. Você está lá por uma parte que você desconhece de você. Então, para você conseguir achar esses pontos onde estão essas mensagens, para você conseguir entender o seu grau evolutivo como ser humano tem que ser muito elevado. Você tem que estar aberto a isso, a entender essas mensagens e tentar conectá-las com o que você vive aqui. Então essas pessoas que são muito evoluídas, talvez elas sintam na quarta dimensão e elas começam a tomar atitudes antes de alguns fatos acontecerem. Na quarta dimensão, ele realmente consegue ver alguns lapsos do futuro. Essas pessoas que são mais sensitivas da forma do Buda, da forma interna, elas vão fazer o quê? Elas vão sentir as coisas antes dela acontecer. Então, talvez você sentiu aquela sensação que você não deveria ir para tal lugar. Começou a fazer algo que você deveria fazer só depois que aquele fato acontecesse. E você não compreende, mas você já está lá. Então o seu próprio ser da terceira dimensão já começa a te mandar essas mensagens. E ele vai te mandar essas mensagens como? Interpretando em algo da terceira dimensão. Aí você começa talvez a tomar uma atitude antes de acontecer um fato. Você sente vontade de fazer uma coisa antes de acontecer um fato. Você se sente mal perto de algumas pessoas porque sabe que algo vai acontecer. Essa quarta dimensão e você está nela, você talvez já sabe o que vai acontecer, mas você não consegue colocar para a terceira. Então você tem que sempre estar conectado, sempre prestar muita atenção no seu próprio eu para conseguir entender esses fragmentos das dimensões. Além, meu Deus! Lembre-se, existem duas ramificações do terceiro olho. Todas as pessoas podem estar desenvolvendo isso. Então preste muita atenção. Se você realmente tem esses lápidos, essas coisas que você vê que não consegue compreender, talvez seja sim algo tentando te mostrar alguma coisa. E como você não consegue enxergar realmente o que é, você transmaterializa para a terceira dimensão e enxerga o que seu cérebro propõe para você tentar entender aquela mensagem. E caso você é essa pessoa interna, você já está na quarta dimensão pelo seu meio do seu eu interno, e você sente algumas mensagens, só que você não consegue trazer aqui com tanta nitidez. Então o seu próprio eu da terceira dimensão, ele já começa a tomar atitudes antes de alguns fatos acontecerem. Como eu falei para vocês, não sentir vontade de ir a algum lugar, sentir vontade de se afastar de certas pessoas, porque as pessoas realmente podem te provocar um mal no futuro. Esse tipo de pessoa, eles são sensitivos, eles sentem muito as coisas antes e muitas coisas assim. Enquanto os outros, eles realmente têm um trabalho mais árduo, porém eles conseguem captar as mensagens de uma forma mais nítida. Então, se você tem algum desses terceiros olhos ou já teve alguma experiência relacionada ao que eu falei nesse vídeo, deixa aí no comentário. Deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Cara, é vídeo todo dia. Tamo junto, meus tripulantes. E esse é mais um vídeo pra vocês. Se prepara que vem coisa boa por aí. Não se esqueça que a geração Y, as crianças cristais, elas necessitam da necessidade da inovação, da criatividade. E agora é a hora da gente ver como as coisas realmente são. Tamo junto, meus tripulantes!